Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham também um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título Apegue-se a Deus. E a única forma pela qual o povo de Israel poderia evitar a tentação da idolatria e também evitar a ira de Deus, não era se lembrando constantemente das proibições que foram feitas ali na aliança, mas sim promovendo uma fidelidade, né? E ser bastante consciente e consistente ao Senhor. O mesmo verbo assim de apegar-se, nós podemos dizer assim que ele é agarrar-se, colar ao Senhor, não desgrudar do Senhor. Embora nós servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus realmente ele é espírito, né? E nós, hoje que nós estamos assim afastados devido ao pecado do Senhor, e que em breve nós estaremos nos braços do Senhor após a volta de Jesus, hoje nós devemos realmente buscar realmente ser o mais obediente possível aos estatutos e mandamentos de Deus, manter essa fidelidade, e assim nós poderemos estar assim apegado ao Senhor, tendo uma intimidade, porque Deus começa a falar conosco através do poder do Espírito Santo. E por isso que apegar-se, aderir ao Senhor, está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 4. E também ele é usado para descrever uma aliança patrimonial, né, que fala lá em Gênesis 2, 24, ou a lealdade como de Ruth e Noemi, que fala lá em Ruth capítulo 1, versículo 14. Então, apegar-se ao Senhor significa focar, estar conectado profundamente com Deus, como algo que não se solte, né? Buscando assim a sua presença constante, ser dependente do Senhor, ser consagrado a cada dia e vivendo em obediência e fé, observando os seus mandamentos e estatutos. E na lição de hoje, que está lá em Josué capítulo 23, 11, Josué ele faz realmente um discurso e ele pede para que o povo de Israel pudesse amar ao Senhor, porque só assim, obedecendo os estatutos e mandamentos e amando ao Senhor, é que realmente eles poderiam se apegar a Deus. Isso é Deus quando ele mostra o seu caráter para nós, o amor, só que nós podemos corresponder a esse amor, mas esse amor não pode ser forçado, obrigatório. Caso contrário, ele deixará de ser o que é assim essencialmente, né? Mas o amor ele pode ser ordenado. O Deus que que nos dá essa condição de nós sermos fiéis e leais, ele quer que nós provamos isso na prática, né? Que nós amamos ele, que nós somos fiéis a ele. Fazendo isso dentro de uma vivência cristã, não apenas em sentimentos como o amor, e sim na obediência real, na prática, e amar a Deus dentro da sociedade como uma escolha que cada um de nós fazemos, né? E Josué ele apelou e justamente exortou o povo de Israel para que amasse a Deus com sinceridade. E para que o povo de Israel desfrutasse continuamente das bênçãos da aliança, eles teriam que permanecer fiel a Deus.
E o hebraico é extremamente enfático quanto a isto. Por isso que aqui em João 13:34 diz que tenha muito cuidado para o bem da sua própria alma, ou seja, nós cuidarmos realmente para que nós não venhamos errar. E a palavra ahabah, que é amor, pode se referir a várias afeições humanas, incluindo um apego às vezes amigável, uma intimidade sexual que também muitos falam ser amor, ou às vezes uma ternura material, ou às vezes um amor romântico, assim, apaixonado. Mas nós temos que entender que o amor de Deus é um compromisso seríssimo, né? Que consiste de nós uma consagração e uma devoção consciente, única e exclusivamente a Ele, Deus. E esse amor ele pode ser ordenado sem que seja contrário à essência. E é por isso que dentro da lição fala muito desse verbo apegar, que ele aparece muitas vezes nas Sagradas Escrituras, que significa afeiçoar-se, né? Sentir-se algo por alguém, acostumar-se com ela, ter o hábito de conviver com aquela pessoa, no caso, Deus. E nas Sagradas Escrituras, esse verbo aparece inúmeras vezes, tanto no Antigo Testamento, que aparece lá no Deuteronômio 4:4, quando nos diz: mas vós que vos apegaste ao Senhor, vosso Deus, todos estáis vivos hoje. E já no Novo Testamento, em Hebreus 2:1, o apóstolo Paulo nos diz: por essa razão importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. O que nós observamos nesses dois versos aqui é que nós temos um Deus imutável, que ele alerta seu povo antes dele derramar os seus juízos, e que ele falou aos nossos antepassados através de profetas, e também ele nos fala hoje, para que nós possamos estar atentos em jamais ser infiel a Deus, porque os juízos recairão sobre nós. E vejam, em Deuteronômio 4:4, o verbo usado, apegar-se ao Senhor, é uma metáfora que significa ser diligente, firme, e é usado também para agarrar-se na aliança matrimonial de um casamento, como diz lá em Gênesis 2:24, ou a lealdade, como é visto também através de Ruth a Noemi, que aparece lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Observem, amigos, que no Deuteronômio 4:4, como também em Josué 23, que a fidelidade havia caracterizado Israel como nação até os dias de hoje, quando nós somos, na realidade, hoje o Israel espiritual. Esses princípios não podem ser desconsiderados jamais por um cristão. Quando Paulo fala em Hebreus, por exemplo, Hebreus 2:1, nos apeguemos com firmeza, isso importa que isso tem um custo, né? Há um preço para nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nós ouvimos através da palavra de Deus dita a nós, e que nós devemos agarrar com apego, com firmeza, e se fixar na nossa mente, para que jamais sejamos enganados e desviar-se dela. Foi por isto que Josué, pelas experiências anteriores, que ele afirma lá que na primeira geração de Israel, que o que havia ocorrido, né, que eles acabaram se desviando, tomaram juízos. E ele fala para essa segunda geração, em Josué 23:11, e exorta eles, dizendo o seguinte: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Onde aqui mostra que para nós apegarmos ao Senhor, antes devemos amá-lo.
E o amor, de forma alguma, ele não pode ser exigido ou forçado, e caso contrário, ele deixará de ser verdadeiro, ou seja, sincero, que é a essência dele. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui nos é apresentado 3 aspectos do ser humano, a parte mental, espiritual e física, que devem ser rigorosamente estar interligadas, ligados com Deus. Não se trata de algo assim separado, né? Mas de uma adoração assim voluntária, onde a ordem de Deus deve ser obedecida por amor. E assim, nós devemos direcionar e ordenar o amor de Deus, o grande Criador do Universo, que ele exige de todos nós fidelidade, obediência, lealdade, uma lealdade prática, né? Eficiente com esforço, não só de sentimentos, mas um amor que se prova na obediência a cada dia. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus, que a salvação é somente através dele. Hoje nós vemos várias doutrinas falando coisas diferentes, algo que não estão nas Sagradas Escrituras, e que você tem que buscar ao Senhor, se apegar ao Senhor para poder enxergar essa verdade. Que você tenha, meu amigo, minha amiga, um belo dia. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.